Capítulo 3. Os retratos da graça. O Senhor Jesus é a chave hermenêutica que abre os tesouros do Velho Testamento. Grande parte das minhas pregações são a respeito de eventos do Antigo Testamento. Porque conheço o Novo, então consigo abrir o Velho. O segredo é simplesmente ver Cristo. Lembre-se disso. Cristo é a chave de interpretação. Em Números 30, lemos a respeito de algo que parece completamente fora do contexto. Mas quando usamos a chave da graça, imediatamente esse contexto ganha cores e contornos extraordinários. O marido e o voto da mulher. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência que a si mesma se obrigou. Porém, se o marido lhes anulou no dia em que soube, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer ser votos, quer de abstinência, a que si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que soube. Porém, se lhes anular de ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Números capítulo 30, versículo 10 ao 15. Cada voto e cada juramento que uma mulher fizesse, seu marido poderia confirmar ou anular. Entretanto, se o marido se calasse, ele estaria assim confirmando o voto. Mas se os anulasse depois de ouvi-los, levaria a culpa da mulher. Se uma mulher fizesse votos diante de Deus e seu marido ouvisse, mas não dissesse nada sobre isso, todos os votos permaneceriam. Ela seria responsável pelo próprio voto. Em outras palavras, se ela não cumprisse o seu voto e o resultado disso fosse a morte, então ela morreria. O marido poderia se calar a respeito disso, mas, se ele se calasse, estaria confirmando o voto dela. Podia ser, entretanto, que, depois de alguns dias, ele resolvesse anular o voto. Ele poderia fazer isso, porém precisaria levar a culpa dela, ou seja, ele estaria assumindo a responsabilidade do voto feito. Se lermos o texto superficialmente, veremos unicamente a questão do voto e talvez ensinássemos em nossas igrejas que os maridos deveriam ficar atentos ao que suas esposas dizem e poderíamos mostrar também como os maridos podem ajudar suas esposas. Mas creio que há algo mais profundo do que isso. As Escrituras desvendam a pessoa do Senhor Jesus. A mulher aqui aponta para Israel ou para a igreja. Toda essa história me faz lembrar de Israel ao pé do Monte Sinai. Mesmo antes de Israel ouvir os 10 mandamentos, eles fizeram um voto dizendo solenemente: tudo o que o Senhor falou, faremos. Em outras palavras, eles estavam jurando guardar tudo. Êxodo capítulo 19, versículo 8. E também Êxodo capítulo 24, versículo 7. Os judeus acreditam que, ali no Monte Sinai, o Senhor se casou com Israel. Naquele momento, porém, Deus não disse nada, porque queria que eles descobrissem a natureza do pecado na vida deles. Todavia, depois de algum tempo, o Senhor decidiu negar tudo o que disseram. Como marido, ele poderia fazer isso, mas havia uma condição. Para anular tudo o que eles disseram, o marido precisava levar a culpa, a maldição e a morte que incorreria se não cumprisse seu voto. Somente um marido muito amoroso teria tanta compaixão de sua esposa. É como se ele dissesse: quer saber? Não quero que ela sofra a ira, a morte e o castigo. Assim o marido carregaria sua culpa. Essa é a imagem do nosso Senhor Jesus. Então o que aconteceu? Para que redimisse Israel e nos livrasse da maldição do nosso voto de guardar toda a lei, ele carregou nossa culpa em nosso lugar. Agora não estamos mais sob a lei. Não estamos mais sob a maldição da lei violada. Mas isso somente aconteceu
porque ele levou nossa culpa e a culpa de quebrar a lei era a morte. Não estamos mais sobre a lei e ponto final. Para nos tirar da lei, o Senhor Jesus teve de morrer na cruz. Ele era o marido que não se calou a respeito do voto. Uma das razões pelas quais Jesus morreu na cruz, além de enterrar nossos pecados, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que se pendurar no madeiro. Você sabia que Jesus poderia ter morrido por apedrejamento? O apedrejamento era a punição padrão sancionada pela lei. Era a forma como os judeus executavam a pena capital. A crucificação, por outro lado, era o costume romano, uma forma muito cruel de tortura. Assim, o Senhor não foi apedrejado, mas crucificado. Por quê? Porque existia outra segunda e qualquer um que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Portanto, Jesus não apenas morreu para levar nossos pecados, doenças e condenação, mas também para cumprir a maldição da lei. Ele morreu na cruz para cumprir o fato de que você e eu não estivéssemos mais sobre a lei. Na cruz, o Senhor estava anulando o voto, mas como marido, teve de levar a maldição equivalente. Portanto, não estamos sobre a lei justamente. Um homem, Jesus, nos redimiu da maldição da lei. Então, para Deus nos perdoar dos nossos pecados, Jesus teve de carregá-lo em seu próprio corpo e morrer, mas isso poderia ter acontecido pelo apedrejamento. Entretanto, Ele queria nos redimir da maldição da lei. Todo homem quebrou o voto de cumprir a lei, portanto, estava amaldiçoado. Mas houve um dia em que o Senhor não mais se calou a respeito deste voto. Você pode ler tudo a respeito da maldição da lei em Deuteronômio capítulo 28, o que envolve doença, morte, pobreza, casamentos destruídos, rompimentos das relações familiares, entre outros. É terrível, mas Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei. Como Israel é a esposa do Senhor, a igreja também é. Para que ele nos redimisse e anulasse nosso voto de guardar a lei, precisou carregar nossa culpa. Não carregamos nossa culpa, ele deve suportá-la em nosso lugar. Depois que entendi toda essa verdade em Números 30, fiquei tão empolgado. Hoje quero compartilhar esse princípio espiritual com todos aqueles que estão preparados para ouvir. É preciso ter espírito de revelação. Nossa mente natural simplesmente não pode absorver toda essa realidade espiritual. Não sei se nos 1500 anos de lei, algum marido se dispôs a fazer algo assim por sua esposa. Sofrer o dano do voto feito no lugar da esposa por amor a ela. Pode ser que sim, mas a verdade é que tudo isso foi escrito para nos contar a respeito do grande amor do Senhor por a igreja. A lei do escravo hebreu. Em Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8, Paulo diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É algo extraordinário ver que o Filho de Deus se fez escravo por nós. A palavra servo aqui é doulos, que significa escravo. Há uma imagem muito bonita do que Jesus fez por nós escondida na lei do escravo hebreu. Depois que Deus deu a lei a Moisés, os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, ele deu uma lei sobre os escravos em Israel. Em Êxodo capítulo 21, versículo 32, a lei dizia que o preço por um escravo era de 30 ciclos de moedas de prata. Evidentemente aponta para o Senhor Jesus, que foi traído por 30 moedas de prata. Ele é o verdadeiro servo. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe der mulher e ela der filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressadamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair forro, então o Senhor levará os juízes e o fará chegar à porta à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre.
Êxodo capítulo 21, do versículo 2 ao 6. Um escravo hebreu só podia servir ao seu senhor por 6 anos. No 7º ano, ele saía livre. Se tivesse se casado e tido filhos, nesses 6 anos ele não poderia levar a sua esposa e filhos quando saísse. Eles pertenciam ao seu senhor. Essa era a lei. Todavia, se o servo dissesse: eu não quero sair livre, mesmo que esse seja o meu direito, porque amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, então seu senhor o levava diante dos juízes de Israel, e aquele escravo tinha a orelha furada na porta da casa. Ao fazer isso, seu sangue seria derramado na porta. Sua orelha furada serviria como sinal para os outros de que ele agora era um escravo por opção. Ele poderia ter saído livre, mas preferiu ficar porque amava a seu senhor, esposa e filhos. Assim, ele deveria ficar na casa e servir seu senhor para sempre. Você acha que um servo hebreu iria desistir de sua chance de ser livre depois de 6 anos de escravidão? Talvez, mas não creio que um servo diria: amo meu senhor, em primeiro lugar antes de expressar seu amor por sua esposa e filhos. Obviamente, o Espírito Santo tinha alguém em mente quando mencionou essa lei em Êxodo capítulo 21. Quem você pensa que é essa pessoa? É claro que se refere a Cristo. Normalmente, aplicamos esse texto a nós mesmos, mas na verdade ele aponta para Cristo. A lei se torna muito bonita quando conseguimos enxergar o Senhor Jesus nela. No livro de Salmos, lemos que a profecia referente ao Senhor mostra que ele é o servo da orelha furada. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Salmo capítulo 40, versículo 6. Depois o autor de Hebreus faz uma referência a esse mesmo texto, mas em vez de dizer que abriu os ouvidos, diz que um corpo lhe foi formado. Isso aponta para a morte na cruz. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus, capítulo 10, do versículo 5 ao 7. Dessa forma, no jardim do Getsêmani, Jesus, o servo, escravo, perfeito, optou por não sair livre, mas decidiu permanecer na terra, porque ele amava seu pai e sua noiva, a igreja. Por causa disso, ele foi açoitado, depois perfurado por uma coroa de espinhos, pregos e lanças de um soldado romano. O escravo hebreu guardava o buraco na orelha como sinal da sua escolha, mas o Senhor traz nas mãos os cravos da cruz. As únicas coisas feitas pelo homem no céu são as cicatrizes nas mãos, nos pés e no lado de Cristo. Elas permanecerão para sempre como um sinal do seu amor por nós. E quando as virmos, seremos lembrados do quanto ele nos ama. Ele não precisava, mas escolheu. Jesus, o perfeito servo, disse: amo meu Senhor e também amo minha esposa. Não vou sair livre. Isso é o que ele decidiu no Getsêmani. Sua decisão significava que ele precisava pagar o preço. E o preço total foi pago. Por isso, é um erro você pensar que ainda possui algum pecado que não foi perdoado. Se você acredita nisso, está dizendo: Jesus sofreu sim, mas não é suficiente. Eu sei que ele clamou: está consumado, mas, no meu caso, é diferente. O maior insulto a Cristo é crer que seus pecados ainda não foram perdoados. Ele tomou a plenitude da punição para que você possa desfrutar da plenitude do perdão. Você está completamente perdoado de toda uma vida de pecados. Quando Jesus optou por não ir embora livre, mas permanecer e ser transpassado na cruz, ele estava, na verdade, escolhendo permanecer um homem e um servo para sempre. Essa afirmação pode chocar algumas pessoas religiosas, mas no céu hoje, Jesus é sempre um homem e sempre um servo. Foi sua escolha. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28.
Mas ele não é o Senhor? Sim, ele é o Senhor e Deus, mas também é nosso servo. Quando Pedro se recusou a permitir que Jesus lhe lavasse os pés, o Senhor lhe disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, versículo 8. Em Lucas capítulo 12, versículo 37, o Senhor Jesus disse que, na sua volta, ele vai cingir-se e então nos servirá em sua mesa. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Lucas capítulo 12, versículo 37. É preciso humildade para permitir que Jesus nos ministre. Queremos ministrar ao Senhor, dar ao Senhor, realizar grandes coisas para o Senhor, contribuir generosamente para o Senhor, edificar uma grande obra, mas somos completamente impotentes em nossos recursos. Só podemos dar aquilo que temos recebido. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer é receber dele. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Um dos criminosos que foi crucificado com Jesus disse de si mesmo e do outro ladrão: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas capítulo 23, do versículo 40 ao 42. Mesmo no meio de todo o seu sofrimento, alguém lhe trouxe alegria ao seu coração. Alguém ainda lhe pediu algo ali na cruz, ao que ele respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O que alegra o Senhor é quando ele encontra um pecador disposto a receber dele. Sua alegria é nos servir. Servir é a natureza do seu coração de amor. E nós somos o objeto do seu amor. Eu não sei se houve algum escravo hebreu que tenha optado por não sair livre nos tempos bíblicos. Mas vamos supor que tenha havido um. Imagine sua esposa acordando no meio da noite. Ela olha para o marido e se lembra de que, anos atrás, ele poderia ter saído livre, deixando-os para trás, ela e os filhos, mas ele não quis. E enquanto ele dorme ao seu lado, ela vê sua orelha furada como símbolo de seu amor por ela para sempre. Essa mulher deveria se sentir muito amada. No céu um dia, vamos ver as feridas de Jesus e vamos lembrar de que ele não precisava ter permanecido aqui e ser ferido por nossos pecados, mas ele escolheu ficar porque nos ama.